falar de arrependimento é uma coisa meio estranha, porque como que você vai se arrepender de uma coisa que se você voltasse no tempo, você faria do mesmo jeito, já que você não tem o conhecimento que você tem hoje? Por exemplo, eu tenho duas opções aqui, então eu posso tomar esse chá ou eu posso tomar essa água aqui. E aí eu decido tomar o chá, tá? Um exemplo bem simples. Eu decido tomar o chá e depois, no futuro, depois que eu tomei, eu me arrependo. Eu acho, não, eu devia ter bebido a água. Só que eu não, quando eu voltar no tempo e eu tiver essas duas opções novamente, eu não vou ter o conhecimento de que eu vou me arrepender no futuro. Então, provavelmente não, com certeza, eu vou tomar a mesma decisão. Então, o arrependimento ele é complexo nesse sentido. Talvez a gente possa entendê-lo como você sabendo o que você sabe hoje, se você tomaria a mesma decisão antes. E essa palavra, arrependimento, é uma coisa que esteve sempre presente na minha vida. Eu era uma criança tímida, um adolescente também, bem tímido. Hoje eu ainda tenho traços de timidez, eu ainda tenho essa característica, mas eu diria que hoje eu consigo me virar melhor. Não que ela sumiu, mas que eu sei lidar com ela de uma maneira diferente, talvez mais funcional. E mais ou menos em 2019 eu tomei uma decisão que eu não queria me arrepender das coisas, né? Eu não queria ficar me lamentando depois que elas acontecessem. Então eu ia tentar agir da melhor maneira possível, né? Que eu olhasse pra trás e falasse que eu tenha um certo orgulho. É claro que durante esse caminho, essa caminhada, a gente vai cometer alguns erros. Mas o meu desejo era poder olhar pra trás e pensar, cara, eu tomei mais decisões certas, né? Mais decisões que me agradam do que decisões que me deixam triste, rancoroso, me deixam mal. E tem uma coisa que eu acho importante dizer, é que eu não queria me arrepender não só de coisas que eu não fiz, né? Então, sei lá, eu queria viajar e eu acabei não viajando. Não só de coisas que eu deixei de fazer, mas de coisas que eu fiz pelo excesso de emoção naquele momento. Então, sei lá, você ser grosseiro com alguém, né? Você tá ali com a sua namorada, com a sua mãe, com um familiar seu, com alguém que você gosta, e você é grosseiro. Você responde de forma ríspida e instantânea. A pessoa vem falar uma coisa com você já, com 3 facas na mão, já responde, vai se ferrar que não sei o quê. Eu não queria isso. Eu não queria me arrepender desse tipo de coisa também. E de lá pra cá, eu acho que eu tenho feito mais certo do que errado. É claro, eu não sou perfeito, eu também erro bastante, eu também tenho esses momentos do qual eu não estou agindo como eu gostaria de estar agindo, mas olhando pro meu passado, eu percebo que sim, eu consegui me aproximar mais desse meu desejo, dessa minha vontade de viver uma vida com menos arrependimentos, né? Vamos colocar assim. E eu decidi trazer esse vídeo falando de arrependimento porque eu acabei de ler um livro sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu vou pegar ele, o nome do livro é A Morte de Ivan Ilitch e eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Deixa eu só pegar. Esse aqui é o livro. Beleza? A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, é um filósofo russo, um livro muito bom, bem curtinho, tá? Então se você quer entender um pouco mais, eu vou falar um pouco sobre ele aqui, não vou dar, sem dar muito spoilers, mas é um livro bem curtinho, cara, ele acaba nessa versão aqui, que é uma versão que eu recomendo, que é a tradução do Boris, aí eu não vou, o sobrenome eu não vou conseguir pronunciar não, tá invertido a câmera, mas dá uma olhada na capa. Mas é a tradução do Boris e Schneiderman. Eu acho que é isso. O sobrenome é um negócio difícil. A história do livro tem 76 páginas, né? Porque tem outras páginas que o cara faz o pós-fácil, que ele fala um pouco da tradução e tal, sobre a vida do Tolstói também. Então, 76 páginas. É um livro que ele é mais... Ele é um pouquinho mais complicado se você não tá acostumado a ler. Eu não sou um exímio leitor, tá? Eu não sou um cara que devora livros e tal, não. Eu tô criando esse hábito, né? Eu tô lendo todo dia agora, é recente, né? Faz 2 meses que eu tenho lido todos os dias. É um livro que ele tem diálogos, sim. Ele não é cheio de diálogos, mas ele tem alguns diálogos. O Tolstói, ele consegue narrar muito bem o que tá acontecendo. Ele consegue descrever com uma boa precisão. Você consegue imaginar muito bem o que tá acontecendo, né? O contexto. E é um livro curto. 76 páginas, que nem eu disse. Tem algumas palavras mais difíceis. Nessa versão, né? Não sei nas outras, mas tem algumas palavras mais difíceis. Tem palavras que eu nem sabia que existia. Confesso pra você que tem palavras que eu não sabia que existia. Mas, no geral, avaliando assim o livro inteiro, não é tão complicado assim. Não é que ele só usa um linguajar mais rebuscado. Não, tem momentos ali que você consegue entender tranquilamente. E nesse livro ele fala um pouco sobre arrependimento. Ele conta justamente a morte. Isso aqui não é spoiler, né? A morte do Ivan Ilitch. Que já começa o livro falando sobre a morte do rapaz aqui.
que ele trabalhava na área do direito e o estilo de vida que ele vivia, enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas falava mais do estilo de vida que ele vivia e sobre arrependimento, né? Porque depois ele vai contando os momentos próximos da morte do Ivan Ilitch, né? Ele vai contando a história do Ivan Ilitch e nos momentos que o Ivan Ilitch se aproxima da morte, ele começa a refletir sobre esse negócio de arrependimento. Ele começa a pensar se a vida que ele viveu valeu a pena ou não, se ele fez as escolhas certas, né? Entenda-se certas pelas escolhas que você gostaria de ter feito, né? Que você olha pra trás e fala: cara, aqui eu fui brabo, eu tomei uma decisão muito boa, eu soube o que eu queria, eu fui lá e fiz e, cara, eu me orgulho de olhar pra trás e saber que eu tomei aquela decisão com as escolhas que eu tinha, né, com o conhecimento que eu tinha. Então é isso que o Ivan Ilitch vai refletindo, né, nesse período que ele tá se aproximando da morte. E aí, eu não vou falar muito mais, senão eu vou estragar a experiência, mas é um livro que você consegue ler aí. Cara, se você for mais afinco, em 1 dia, 2 dias, você consegue ler esse livro tranquilamente, né? Se for igual eu, que demora mais, né, que eu leio antes de dormir, leio uns 15, 20 minutos por dia. Tô lendo mais agora, mas eu demorei uma semaninha pra ler. Livro tranquilo. E o que me fez pensar bastante, depois que eu terminei esse livro, foi essa questão do arrependimento, porque eu lembro claramente de tomar essa decisão, de falar, cara, eu não quero me arrepender. Eu não quero olhar pra trás e ver que eu não tomei decisões das quais eu deveria ter tomado, né? Porque você tem aquela escolha. Você tem aquela escolha de tomar uma decisão ou outra. Que nem eu dei o exemplo, né? Do chá ou de tomar água. Você tem essa escolha. Claro, você pode tomar a decisão errada, aprender e no futuro você tomar melhores decisões. E é isso que eu quis fazer. Naquele momento eu lembro claramente de olhar pra trás e falar: eu não quero mais tomar esse tipo de decisão. Eu não quero me arrepender. Eu não quero olhar e ver que eu tomei a decisão errada. Então é isso que eu tenho feito. E ler esse livro me fez pensar sobre isso e retomar aquele pensamento de não tomar decisões que eu não gostaria de ter tomado quando olhar pra trás. Então, se você gosta desse tipo de reflexão, se você sente que às vezes sua vida tá um pouco estagnada, que você podia estar fazendo as coisas diferente, todo mundo tem um pouco disso, mas talvez isso seja mais forte em você, mais intenso, vale a pena a leitura. Eu vou deixar um link para você comprar esse livro aqui na descrição. Também tem um link para você ter acesso ilimitado ao Kindle e milhares de livros, milhares não, milhões de livros. Você pode ter acesso no Kindle, tá? E os primeiros meses são grátis. Aliás, o primeiro mês é grátis, ou você também pode pagar R$1,99, alguma coisa assim, R$1, R$2 e ter 3 meses de acesso, tá? E você escolhe, tem um link aí tanto pro livro como para você ter acesso a esse Kindle Unlimited aí embaixo na descrição. E não deixe de assistir esse vídeo aqui que eu falo sobre esses livros recentes que eu comprei, que inclusive esse é um deles, que eu acabei de ler. E agora vai ter os outros livros que eu vou ler. Então clica nesse vídeo aí pra assistir, eu te vejo lá. Um forte abraço e falou!